como deu um probleminha no nosso ID dessa aula, então eu vou começar a gravar já a minha aula, ok? Porque conforme vocês forem chegando, eu vou aceitando vocês. Então, nosso conteúdo de hoje será sobre o Sol, a principal fonte de energia. É ciências, é um conteúdo bem complexo, porque tem palavras diferentes que a gente não está acostumado a ouvir, porém são fáceis de serem entendidas. Caso vocês vão conseguindo entrar na minha live, na nossa live, eu vou aceitar vocês e a gente continua, tá bom? É porque eu tenho que deixar essa live gravada nesse horário que foi marcado para nós. Então, eu preciso já iniciar a nossa aula, tá bom? Vamos lá. Só um minutinho que eu vou falar. Aí de novo? Oi, tia Joyce. Oi, tia Joyce. Oi, tia Rô, tudo bem? Eu pus no silencioso aqui, e sem imagem, porque eu tô com o neném no colo. Tá bom, tá bom. Eu vou começar a minha aula, tia Joyce, porque eu preciso deixar ela gravada, né? O que você acha? Boa aula, pode dar início. Aceita aí, Yuri, se tem alguém para aceitar. Maria Eduarda? Oi. Oi. Deu errado aquele D, então eu tive que fazer outro. Então, poucas pessoas vão estar participando. Mas eu tenho que começar a aula porque tem que ficar gravado, tudo bem? Tá. Uhum. Então, nós vamos falar sobre a importância do sol na vida das pessoas e na vida das plantas. Porque sem o sol não seria possível a realização da fotossíntese das plantas, né? Essa realização dessa fotossíntese é importante porque ela libera o oxigênio que é que nós respiramos, e a gente respira o oxigênio e libera o gás carbônico. Sem o sol, não havia possibilidade. Tem uma curiosidade, inclusive, que dizem que os dinossauros foram extintos porque teve uma colisão com a Terra e formou uma fumaça. Quando formou aquela fumaça, cobriu a Terra, então cobriu o Sol. E aí, sem o Sol, dizem que eles foram sendo extintos aos poucos, né? É uma das teses que eles falam sobre a extinção desses animais. E se ficar sem sol, automaticamente animais e plantas acabam sendo extintas, porque nós precisamos dessa luz solar. Inclusive, esses dias agora a gente está muito em casa, nós precisamos dessa energia, desse sol, para repor as nossas energias. Porém, nós precisamos do sol, mas nós nos alimentamos de outras coisas, não só de plantas, né? Nós comemos carne. Agora, a planta em si, que são as árvores necessárias para a nossa sobrevivência, ela é nutrida através da luz solar. Aqui no nosso livro, na página 113, fala sobre os seres autótrofos.
Aqui em ciências, nesse conteúdo, tem palavras bem difíceis, mas são palavras fáceis de serem entendidas. Então, os seres autótrofos, você está anotando? Vai, seres. Autótrofos. Tá? Uhum. Autótrofos. Os seres autótrofos são os seres que produzem seu próprio alimento. Então, quem seriam os seres autótrofos? Seres autótrofos, no caso, as plantas, as algas e algumas bactérias são seres autótrofos. Aqui tem uma curiosidade que é assim, você sabia? Nesse você sabia, está falando do fitoplâncton, que também é um tipo de alga que fica, um tipo de água fica na água, ele é microscópio e ele também libera o gás oxigênio. Ele faz, então, esse processo de fotossíntese, ele realiza essa fotossíntese, liberando, então, o gás oxigênio para os peixes e os animais marinhos. Então, é importante que tenha. E essas plantas que liberam fazem essa fotossíntese, ela tem a cor verde. Essa cor, ela é chamada de clorofila. Clorofila, então, é o pigmento verde presente nas plantas. Tem mais alguém aí, Maria Eduarda? Não, só tem a gente. Então, vamos lá, vamos continuar. Depois eles assistem o vídeo que está sendo gravado. Tia, repete, por favor, o que é clorofila? O que é que eu falei? Eu falei que são um tipo de alga que libera esse oxigênio para os seres marinhos, né? Os que estão dentro da água. Porque eles também fazem essa fotossíntese. E essa fotossíntese que é feita pelas plantas verdes, o pigmento é chamado de clorofila. Clorofila, então, é o pigmento verde. Eu vou dar uma pausinha só para aceitar, para mandar um link aqui, tá? Rapidão. Tá, prosseguindo, tá? Continuando, era a mãe da Esther querendo o link. Então, Tá. é muito importante essa fotossíntese realizada pelas plantas, porque nós dependemos dela, porque nós precisamos do gás oxigênio. É por isso que eles falam que a gente tem que plantar árvore ao invés de derrubá-las, porque é necessário o oxigênio para que a gente sobreviva. Agora eu vou falar para vocês dos diferentes hábitos alimentares dos animais. Os animais, cada animal se alimenta de alguma coisa, né? Você lembra de algum bem inusitado aí? Um animal que come uma coisa diferente? Deixa eu ver. Agora. O urubu, por exemplo, vamos falar do urubu. O urubu come carniça, muito pouco, né? Uhum. Aí já tem animais que se alimentam só de carne. Outros animais que se alimentam só de folha. O tamanduá alimenta de, você lembra? Formiga. Formiga, olha. Ele, inclusive, ele tem aquele cão, né? É justamente para isso. Ele se alimenta de cupim, aqueles cupim. Cupim? Não, não é isso aí não, mãe. Oi, Esther. Oi. Ô, tia, Vamos aquele link que você mandou, eu mandei lá no grupo para as meninas acessar. Ah, ótimo, obrigada. Então, Esther, página 115, de ciências. Aquele outro lá que eu tentei entrar hoje não deu certo. Foi por isso que... Oi, a Luísa. Os diferentes hábitos alimentares dos animais. Esther, vamos lá? No início aqui, Esther, eu já falei sobre a fotossíntese, que é o processo de liberação
do gás oxigênio para que a gente respire. Tem mais que entrou? Para que a gente respire, a gente precisa do gás oxigênio. A gente respira o gás oxigênio, libera o gás carbônico. Esse processo vem para nós através das plantas. Por isso que é necessário a gente não derrubar as plantas. A gente tem que... Oi, Luísa. Então, Olha lá na aí, página... tia. Eu falei que esse Felipe era aluno novo e você não quis acreditar. Vamos lá, página 115. Ai, tia, cheguei. Chegou, que bom! Nossa, eu fiquei pensando que nem ia dar certo, mas eu tenho que gravar, né? Então, já iniciei. Então, vamos falar dos hábitos alimentares de alguns animais? A gente acabou de falar aqui, eu e a Maria Eduarda, que tem animais que se alimentam de coisas muito inusitadas. É o caso do Tamanduá. do tamanduá, o tamanduá e do urubu. É muito diferente, né? Nós vamos ver aqui que tem os seres autótrofos. Nós falamos que os seres autótrofos são os seres que produzem o próprio alimento, ok? Ok. Que página? Quais são os seres que produzem o próprio alimento? As plantas, as algas e alguns tipos de bactérias. Algumas bactérias, não são todas não, tá bom? Porque tem bactéria que... Qual a página? A página. 115. Página 115. Quem está sem o livro, vai anotar aí seres autótrofos que se alimentam do próprio alimento. Produz o próprio alimento. Eu tô com o livro. Ok. Então, você achou aí a palavra autótrofo? Sublinha ela, bem na primeira linha. Autótrofos são seres... Autótrofos. Só sublinha. São seres que produzem o seu próprio alimento. Agora que eu vi que eu escrevi autótrofo. E eles são considerados produtores, porque eles produzem o próprio alimento. Um pouco mais na frente desse texto, está escrito que eles produzem o próprio alimento. Quando vocês forem responder a lista, as perguntas estão aqui nessa página. Dessa página, vocês vão procurar nesse texto para responder. Aí tem que ler ele, tá bom? Agora eu vou falar dos seres heterótrofos. Está em negrito. Achou? Mas eu tô em aula. Seres heterótrofos. Achou, Esther? Está em negrito. Então sublinha, porque está em negrito, mas pode sublinhar. Ele é o primeiro ou o segundo? Mãe, olha aqui. Tanto faz, você vai sublinhar os seres autótrofos, que é os que produzem o próprio alimento. Não, o primeiro é o heterófilos e aí depois tem o herbívoro. Não, heterótrofos. É para você sublinhar heterótrofos agora. Os heterótrofos não tá explicado. são seres considerados consumidores, porque ele não produz o próprio alimento. Nós somos seres consumidores, porque a gente não produz o próprio alimento. Eu preciso plantar para eu colher e comer, ou eu preciso comprar uma carne, ou matar um animal, não é assim? Tia, repete aí para mim, por favor, o nome e a frase. Tá? Heterótrofos. Página 115. Heterótrofos. São seres consumidores. Olha quem são os consumidores. São os animais, alguns tipos de bactérias, os fungos. Nós, né, também somos consumidores. Tem umas palavras difíceis, mas o conteúdo é bem legal de estudar, tá bom? Também então aqui a gente já subiu.
autótrofos Então é que a gente já sobreviu autrófitos e e heterótrofos. heterófitos. Tá. Então, agora, Esther, fala para mim o que são os seres autótrofos. Autótrofos, quais são? São os seres que... Autótrofos são os que produzem o próprio alimento. Então, ele é produtor. E os heterótrofos são os que não produzem o próprio alimento. São os consumidores, que somos nós, né? E esses seres heterótrofos, eles se alimentam de algumas coisas. Tem uma divisão, tipo de alimento que a gente consome. A classificação é em herbívoros, carnívoros e onívoros. Alguém lembra desse conteúdo? Alguém lembra? Pessoal, acho que talvez estudou no terceiro ano. O próprio nome meio que remete a alguma coisa. Por exemplo, quando eu digo que algum animal é carnívoro, ele fala, é por que eu falo que ele é carnívoro? É herbívoro e o quê? Carnívoros e onívoros. Você sabe, Luísa, o que é um animal carnívoro? Um animal carnívoro é o animal que se alimenta de carne, come carnes. Herbívoro, carnívoro e o quê? Onívoros. Agora eu vou falar só dos herbívoros. Vou falar só sobre herbívoros um momento agora. O herbívoro alimenta só de plantas. Os herbívoros se alimentam apenas de plantas, ok? Liga o microfone de vocês para eu falar e ficar mais fácil de ouvir. Os animais herbívoros alimentam apenas de plantas. Aí no livro tem um gafanhoto comendo uma folhinha, né? O que eles falam aqui? Eles falam que ele se alimenta e parte do que ele se alimenta, ele armazena alguma fonte de energia no corpinho dele, depois que ele se alimenta, porque algum animal vai comer o grilo, não vai? Vai comer esse inseto aqui, esse gafanhoto. Quando outro animal comer o gafanhoto, que ele se alimenta de gafanhoto, ele também vai ficar nutrido, porque no gafanhoto tem um pouco de energia, ele vai ser nutrido por aquilo. Com a gente acontece a mesma coisa. Quando nós comemos carne, nosso corpo pega algum tipo de proteína, algumas vitaminas ali daquele alimento, não é assim? Por isso que um animal se alimenta de outro. Isso quando ele é um animal heterótrofo. Porque ele não produz o próprio alimento e ele acaba comendo outra coisa, né? Porque os autótrofos não precisam de ninguém para se alimentar. Com a fonte de calor do sol, ele se alimenta. Oi. Os animais herbívoros se alimentam de plantas, né? Vamos cá assistir aqui. Deixa a Maria Eduarda falar. É a Maria Eduarda que está falando? É. Fala. Os animais herbívoros se alimentam de plantas, não é? Olha aqui, os animais herbívoros só se alimentam de plantas. Só plantas. Tá. É o caso do gafanhoto. O gafanhoto é um animal herbívoro, ele só come plantinha. E ele recebe uma parte daquela energia da planta, e quando o outro animal for comer o gafanhoto, o animal que comeu o gafanhoto também vai receber algum tipo de energia. Aí tem uma pergunta, é o seguinte, ó. Tá muito baixo. Desliga o áudio, gente. Cancela o áudio. Desliga o áudio para ficar mais fácil. Esther, Luísa, Pedro tá aí também, Ayla. Então, vamos continuar. No número 1 aí da atividade, está escrito assim: explique como esses animais conseguem a glicose de que necessitam para produzir sua energia. A glicose vem de onde? Vem das plantas. Quando ele se alimenta das plantas, vocês viram aí que o inseto está comendo planta e o veado campeiro também se alimenta de plantas. Então, quando ele come essa planta,
ele consegue essa energia que ele precisa. Ou seja, ele vai ficar saudável, porque ele está alimentando do que é necessário para que ele fique. Agora nós vamos virar a página 116. Na 116 está escrito: cite uma característica comum a esses dois animais que podem ser identificadas com base nas imagens. Quando nós vimos a imagem, os dois se alimentam de planta. Quando ele alimenta de planta, ok? Alimentou de planta, então os dois aí, o que tem em comum entre os dois é isso, é o tipo de alimentação, são animais herbívoros. Por que os animais herbívoros dependem da energia do sol para se alimentar? Eles precisam de plantas, eles comem planta, então a planta não sobrevive sem o sol. Então, automaticamente, ele precisa também do sol para poder ficar nutrido. Agora, eu vou falar dos animais carnívoros, ok? Apenas dos carnívoros. Os animais carnívoros se alimentam de carne, ok? Só que tem aquele que come carne e come folha, que é o meu caso. Eu como carne e como folha. Então, eu sou um exemplo de animal o quê? Onívoros. Eu sou um tipo de animal onívoro. Porque eu me alimento de folha e me alimento de carne. Alguém aí não alimenta, todos aí alimentam dos dois? Esther, fala. Você come carne e come folhas? Sim, né? Porque você come alface, come brócolis, come coisas que é folhagem e come carne, né? Então você também é onívoro. Porque tem pessoas que só come folha. Não come carne de jeito nenhum. Né? Vocês já viram falar isso? Já vi. É, porque é toda uma tese que eles têm, que não é o que a gente vai conversar aqui. O que nós estamos interessados. Que comem só folha. Então, você é carnívora, Ayla? É? Eu também. Eu sou carnívora e onívoro, porque eu como os dois. Então, os animais que se alimentam só de carne, somente de carne, são chamados de carnívoros. E esses animais, então, eles precisam matar um outro animal para comer, não é assim? Por exemplo, vamos falar da onça. A onça é carnívora. Então, para ela se alimentar, ela precisa de matar um animal e comer aquele animal. Não é o que acontece com a onça? Ela também pode. Ela pega a presa. Mas, ô tia, em que página você está? 116. Tem a palavra aí, animais carnívoros. Os animais carnívoros comem apenas carne. Sítio. E os animais onívoros somos nós que comemos carne e folhas. Tem animais bichos. Mas é para escrever o quê? Não é para escrever nada, é só para você ver no texto aí que está escrito animais carnívoros, está em negrito, né? Uhum. Então, os animais carnívoros se alimentam de outros animais. Então, ele é o predador e aí tem a presa. Quando ele quer comer algo que está com fome, ele vai se alimentar, aí ele vai, mata a presa, pega a presa, né? Que será outro animal, e ele se alimenta dele. Agora, os animais onívoros, vamos focar nos onívoros agora. São aqueles que se alimentam tanto de animais quanto de plantas, ok? Sabe quem são? O ser humano, o porco, a galinha são exemplos de animais onívoros. Por quê? A galinha come carne, a galinha come inseto, a galinha come folhas, o porco também, assim como nós. Vamos ver. Aí aqui que come vegetais, insetos. Isso. Esses são os onívoros, come de tudo, né? Virando a página. Não, nós vamos só até aqui, por causa do nosso horário. Eu vou deixar, então, uma lista, aliás, já está lá no sistema.
a lista de atividades de vocês. Lá eu peguei umas perguntas e essas perguntas estão todas relacionadas aqui da página 115, tá? Então, para responder as perguntas da ficha que foi para você, está na página 115, que está falando de animais, seres autótrofos, consumidores, heterótrofos, animais herbívoros. Agora, recapitulando aqui rapidão. Falar, então, os carnívoros são os que se alimentam só de carne. Carne. Os herbívoros. Só de plantas. Tia. Oi. Era para responder? É para responder? Você vai responder na sua... Você vai responder aí depois, tá? Depois da nossa live. E aí você vai pegar... As respostas estão na 115. Não, mas responder qual? Para responder a página 116. E a folha que está no sistema. Ela? Escuta, eu vou falar. Vamos ouvir. A atividade já está no sistema. Uma ficha de atividades está no sistema. Para você responder a ficha que está lá, você vai olhar na página 115. Eu tirei as perguntas da página 115. O livro, você vai responder a página 114, 115 e 116. Foi o que a gente viu até agora. Ok? Então, hoje nós coloca a data aí em cima na página 116, 29/4, para você não se esquecer. Então, os animais carnívoros se alimentam de carne. Os animais herbívoros se alimentam de plantas. E os onívoros se alimentam de carne. Se alimentam de carnes e plantas. E plantas. Outra coisa aqui importante, os seres autótrofos produzem o próprio alimento. Os seres heterótrofos não produzem o próprio alimento. São seres consumidores. Eles são os consumidores. E os autótrofos são os produtores, ok? Nossa aula é aqui por causa do nosso horário. Daqui a pouco a gente se encontra de novo às 11. Eu espero que dê certo. Eu vou entrar antes. Se não der certo, eu já envio, tá bom? O link. Tchau. Tá? A gente tem um aluno novo. Eu ainda não consegui ver ele. Vai entrar hoje, eu acho, na nossa live. Já entrei. Aí a gente vai se apresentar primeiro. Olha ele. Oi, prof. Já tá até com a página da Folha. Então, vamos lá. Então, vamos despedir, vamos esticar o corpo, tomar uma água, tomar um solzinho e depois a gente volta às 11, tá bom? Tchau, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Ok, nós ficamos aqui.